Mas desde que esse louvor começou a tocar, eu tô vendo Deus tirando pedras. Eu tô vendo, vai fazer bagunça, vai ter bagunça, mas todo fundamento errado tem que sair. Todo fundamento errado tem que sair, porque tem que entrar a rocha, tem que entrar Jesus, e é sobre Ele que nós estabelecemos a nossa vida, as nossas escolhas, é sobre Ele. Choriandarai, candaraias, choriandaraias. Não mais do seu jeito, como o profeta Mateus falou aqui. Não é mais do seu jeito, é do jeito dele, é da maneira dele, é na verdade dele. Eu vou construir. Senhor, arranca, move todo fundamento errado, todo fundamento que não vem de ti. Oh! Sim, Deus. Diga para o Senhor, sim, Senhor. Eu aceito, eu autorizo. Construir minha vida em ti. Não. Tu és o fundamento, tu és a verdade. Santo, incomparável, inigualável. E esse teu amor nos envolve essa noite, Senhor. Enche nosso coração. Eu quero que você vire para essa pessoa que está perto de você e fale assim, ó. Desculpe o transtorno, mas estamos em obras. Tem coisa que vai ter que ser destruído. O que foi colocado em cima é muito pouco. É muito frágil. E Deus vai abalar as estruturas. Porque a pedra que você rejeitou a tua vida inteira, a vontade de Deus que você rejeitou a vida inteira, essa tem que ser a pedra principal a partir de agora. Aleluia! 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 Oh, aplauda o Senhor! Aleluia! Obrigada! Obrigada, Jesus! Obrigada, Senhor! Todo mundo aleluiado, pode se assentar. Todo mundo aleluiado depois daqueles dias em São Paulo, gente. A unção está tanta que eu estou tremendo aqui, ó. Quem estava em São Paulo? Gente, eu recebi uma descarga elétrica. Eu batia, parecia que estava tendo um ataque. Jesus amado, foi bom demais. Quem não foi, vá ano que vem. Amém? Eu sei que tinha muita gente que estava com o coração lá, mas não pôde ir. Queridos, estamos numa campanha poderosa, amém? Despertando o seu herói. Do livro do nosso profeta, do nosso apóstolo. Desperte o seu herói, Bispo Robson Rodovalho. E hoje nós vamos falar sobre algumas atitudes de um herói. E eu quero dizer a você que Deus tem planos para extrair de mim e de você uma versão superior. Amém? Deus, Ele quer transformar
você num verdadeiro vencedor. Amém, queridos? Desbloqueando o seu potencial para alcançar grandes conquistas. E quais são as atitudes? Quais são as atitudes que uma pessoa que quer ser vencedora, uma pessoa que quer ter a sua melhor versão, a sua versão superior, quais são as atitudes que essa pessoa começa a desenvolver? Porque, gente, tem coisas que você vai aprender só na igreja. Tem coisa que o mundo não vai te ensinar, não. É aqui. Então, quais são as atitudes que despertam, que ativam esse herói dentro de mim, de você? O apóstolo Paulo vai dizer o homem interior. Amém? Quem já ouviu essa expressão, o homem interior? É o nosso espírito ser ativado, nosso espírito sobressair sobre a nossa carne, sobre as nossas emoções. E aqui no livro do bispo Robson Rodovalho, ele fala de 7 atitudes, mas eu quero me concentrar com você em 3, porque eu quero pregar rápido para a gente ministrar bastante, amém? Em nome de Jesus. E a primeira atitude para você desenvolver, despertar esse herói que existe em você, esse espírito inabalável, começa com coragem para agir. Repita comigo, coragem para agir. Quem quer esse livro? Você quer e vai ficar sentado aí? Por que não veio buscar? É isso aqui, ó. Aí, ó, fica aqui. Esse livro é seu. Isso é coragem para agir. Porque você dizer que quer e continuar no teu lugar, não vai mudar nada. A primeira atitude é seu, meu amor. Se você quiser, depois eu faço uma dedicatória. Tá? Coragem, repete comigo assim. Coragem para agir. Porque coragem, ficar no mesmo lugar, não adianta nada. Você viu aqui? Na prática. Então, por isso que tem muita coisa que não chega na tua vida. Porque você quer, mas não se move. Você acha que vai entregar de bandeja. Vai vir um anjo bater na sua porta. Fala assim, coragem para agir. E ontem eu atendi uma pessoa, e hoje eu atendi outra pessoa, porque pastor atende, né, queridos? Glória a Deus, aleluia. E para as duas pessoas que eu atendi ontem e hoje, eu falei, querida, parabéns pela sua coragem. Porque a gente precisa entender que coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de insegurança. Coragem não é ausência de vergonha. Coragem é você agir apesar de. Apesar do medo, apesar da insegurança, apesar da vergonha, apesar do que os outros vão falar, apesar da opinião alheia, você age. Amém? Você queria o livro, você não levantou por quê? Fiquei com vergonha. Fiquei tímida. Coragem é, apesar dessa timidez, apesar dessa vergonha, é você se mover. Amém? Então, e coragem para agir também é saber que haverão consequências. Tudo na nossa vida tem consequência. Se você agir, vai ter consequência. Se você não agir, também vai ter consequência. Você precisa escolher qual é a consequência que você quer viver. Amém? Qual é a consequência que você quer viver? Eu lembro que quando eu entrei no fórum pela primeira vez, para fazer estágio, o primeiro estágio já no fórum da Barra da Tijuca, quando eu botei o pé naquele batente, a Cláudia estava insegura. Será que eu vou dar conta, gente? Será que eu vou lembrar?
Mas quando eu fui subindo naqueles degraus, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu faço, apesar da insegurança. Amém? Segunda atitude, tomar posição. Gente, como é difícil isso. Como é difícil tomar a sua posição. Você, muitas das vezes, quer a posição do outro. A sociedade está do jeito que está, porque homens não têm se posicionado como pai. Mulheres não têm se posicionado como mãe. Deixa eu falar uma coisa só para vocês aqui. Mãe não é amiga de filho. Mãe, repete comigo, mãe é mãe. Porque mãe está aqui, ó. O filho está aqui. Posição de autoridade. E amigo está do lado. A sua mãe... Ah, mas a minha mãe não é minha amiga? Estou fazendo uma campanha, estou fazendo um propósito com a minha equipe. E foi sábado, o texto que nós estudamos. Eu falei, gente, é isso. Quando Jesus diz que Ele não nos chama, Ele nos chama amigos. Jesus continua na posição de autoridade. Esse amigo que Ele diz é amigo do rei. É aqueles próximos do rei, mas a si mesmo deve autoridade ao rei. Deve submissão ao rei. Reconhece a autoridade do rei. Amigo não reconhece. Amigo, colega, parceiro. Não reconhece isso, é teu parceiro. A tua mãe não é tua parceira. O teu pai não é teu parceiro. O teu pai é o teu pai. E por que que a família está essa bagunça? Criança mandando em casa. Porque a criança está no lugar de autoridade. Não tem pai, não tem mãe, todo mundo é amigo. Fala assim, tomar posição. E olha lá em Judas, o livro de Judas, no versículo 6, porque o livro de Judas só tem um capítulo, tá? Versículo 6 diz o seguinte. Judas, versículo 6. Diz assim. Achou? E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Sabe o que o texto está falando? Que existem os anjos que abandonaram a sua posição, viraram demônios. É isso que está dizendo ali. Anjo fora da posição é demônio. E esses demônios, eles estão em densas trevas, presos, acorrentados. Eles não estão atuando aqui nessa dimensão. Então, quando você deixa a sua posição, você pode provocar a ira de Deus. Sabia disso? Então, repita comigo. Tomar posição. Gênesis 1, 28. Olha que interessante. Deus faz o homem, amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, Deus cria o homem e a mulher. No 28, Ele abençoa. Mas Ele fala assim, ó. E Deus os abençoou. Fala assim, Deus já me abençoou. Amém? E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a.
Você sabe o que significa sujeitai-a? Sujeitai-a fala de domínio de território. Sujeitai-a fala disputa de território. Se você não se posiciona no território que Deus te deu, outra pessoa, que pode ser pessoa física ou espírito, vai tomar posição. Amém? Quando eu não me posiciono no lugar que Deus estabeleceu, eu passo essa sujeição para outra pessoa ou para alguém. Então, fala para você, tome posição. Interessante que Deus fala, sujeitai-a e dominar. E Ele começa a falar para onde você vai dominar. Você não vai dominar o seu marido, amém, queridas? Você não vai dominar a sua esposa, amém, homens? Deus fala que você tem que dominar sobre territórios. Primeiro território, sobre os peixes do território marítimo. Segundo território, sobre as aves dos céus. E aqui está céus, não está céu. Céu, no plural, é uma coisa. Céus, céu no singular é uma coisa. Céus, no plural, é outra coisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Amém? Quando fala céus, está falando de dimensões espirituais. Sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move na terra. Fala território marítimo, aéreo e terrestre. Está falando de você. Território marítimo. A terra é composta por 70% de água. E você também é composto de 70% de água. O mar fala de emoções. Eu tenho que sujeitar e dominar as minhas emoções. Território aéreo fala de dimensão espiritual, mas fala dos meus pensamentos. Eu tenho que dominar e sujeitar os meus pensamentos. E território terrestre é onde Deus te colocou, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Amém? Então, Deus quer que você se posicione, tome posição. Nessa disputa de territórios. Aves dos céus aponta para demônios. Quantas vezes está lá a criança gritando, o marido brigando, um espírito de confusão na terra. Ontem mesmo eu estava atendendo a pessoa e falei, querida, eu vejo um espírito de confusão. Quantas das vezes você está vendo que a criança está mais chata do que ela é? Ao invés de você falar, você está chata, levanta a tua mão e fala, em nome de Jesus, eu tomo posição nesse território aqui. E, Senhor, em nome de todo espírito contrário, vai bater em retirada agora. Todo principado do ar, toda potestade do ar, corto a interferência dele agora na minha casa, na minha vida. Porque o apóstolo Paulo diz, a Bíblia fala que Satanás é potestade do ar. Então, ao invés de você ficar gritando com a criança, discutindo com o marido, brigando com a sogra, querida, levanta a tua mão e toma posse desse território. Aqui não, Satanás. Se você entrou por um caminho, você vai sair por 7 agora. Agora. Aí eu dou uma de louca, né? Eu abro a porta da sala, saio batendo palmas. Bate em retirada agora. Sai de onde você está. Anjos do Senhor com espada desembainhada de fogo. Começa a queimar aqui todo o espírito contrário. Mas você fica na passividade.
para que esse ser, para que esse herói venha, seja despertado, você precisa tomar posição. Você nasceu para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Reino fala de governo, reino fala de sujeição. Então, se a minha vida não está de acordo com o governo de Deus, eu estabeleço, Senhor, que venha a tua vontade, que venha o teu reino, que venha o teu governo. Eu me posiciono. Aleluia! Glórias a Deus! E o terceiro, domínio próprio. Ô, gente. Gênesis 1, 26. Deus já fala em domínio. Dominai. Quando eu não tomo o domínio, eu entrego o domínio. Repete comigo, quando eu não tomo, mas faz ato profético. Quando eu não tomo o domínio, eu entrego o domínio. Então eu posso entregar o domínio para alguém ou para alguma coisa. E Deus fala, domínio próprio. E esse domínio próprio fala de um dos 9 frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 está dizendo que fruto do Espírito, ou seja, é aquilo que eu só consigo produzir com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar tão ativo dentro de mim, tão ativo dentro do meu espírito, que eu começo a frutificar. Pergunta para mim, é fácil, pastora? Pode fazer a pergunta. Não. Um dos 9 frutos que eu não tinha, eu falei assim, eu quero, me dá longanimidade. Porque por qualquer coisa eu perdi a paciência. Por qualquer coisa eu me irritava. Aí eu saí para trabalhar, cheguei para o Senhor, Senhor, eu quero a longanimidade, Senhor, me dá longanimidade. Fui trabalhar. Morava em Jacarepaguá, trabalhava em Irajá. Foi o trânsito mais pesado, que todo mundo saiu me cortando, todo mundo me fechando. Porque quando você pede, Deus dá prova. Amém? Como é que você vai ser aprovado? Você quer ser aprovado, não quer passar pela prova? Gente, e aí a carne, né? A carne vem, você quer xingar aqueles palavrões, né? Inconstitucionalissimamente, né? Quando eu chego na minha empresa, lá na empresa que eu trabalhava, eu era gerente. Que eu paro o carro, o cara bloqueia a cancela. Meu carro já estava liberado, já tinha placa. Aí eu, por favor, seu crachá. Aí eu, bom, deve ser novo, né, meu crachá. Dei o crachá para ele. Ele, a senhora vai para onde? Aí eu falei assim, eu vou para a gerência tal, não sei o quê. Qual o ramal? Aí eu falei, bom, ele quer ligar para o meu ramal, mas eu estou aqui, não vai ter ninguém para atender o meu ramal, para autorizar. E aí deu o ramal da minha funcionária. Eu falei assim, liga para o ramal tal. Gente, foi me dando uma ira. Aquela vontade de falar assim, você sabe com quem... Mas o que eu pedi para Deus? Aí a minha funcionária, pode ir, liberou. Quando eu cheguei lá, a minha funcionária, o que foi que houve? Não entendi nada, me ligaram para te autorizar. Gente, é a mesma coisa, assim. O bispo Wellington ser barrado aqui no... O bispo, você não vai botar carro aqui não, você quer falar com quem? É nesse nível. Eu não entendi nada, me pediram para te autorizar. Eu falei, mas eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo tudo. Eu pedi o quê? Longanimidade. Depois desse dia, eu fui aprovada. Glória a Deus, aleluia. Só quem tira a minha paciência é meu amado esposo. Porque ele tem o dom. Os maridos têm um dom dado por Deus. Entendeu?
E eles gostam. Gente, eles sentem prazer em nos irritar. É ou não é? Não precisa levantar a mão. Mas ele tem prazer. E quando ele vê que eu estou irritada, ele ri. Ele se diverte. Aplauda o pastor Vinícius. É Deus aperfeiçoando você. Aleluia. É Deus me aperfeiçoando. Então, como que essas atitudes, né, de agir com coragem, de sujeitar, de tomar posição, né, de ter domínio próprio, como essas atitudes vão ser despertadas em mim? Através das provas. Amém, queridos? Deus é Deus que prova. Deus não tenta, mas prova. Amém? Então, lá em Gênesis 22, Deus coloca Abraão em prova. Deus colocou Abraão em prova. Gênesis 22, 1. Diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Fala assim, Fala assim, Deus me prova. Amém? Deus te coloca em... Se você foge da prova, você fica em segunda chamada. Entendeu? Por isso que alguns ciclos na sua vida se repetem. Porque você fugiu. E como é que Deus quer te aprovar? Ele vai te dar novamente o mesmo problema. Por quê? Porque você não aprendeu a lição. Se você não aprendeu a lição, você foi reprovado. E aí você vive, alguns ciclos na sua vida vão o quê? Se repetir. Então Deus prova. E tem gente vivendo os mesmos problemas. Tudo de novo, de novo. É ou não é? E isso acontece por quê? Por que será, gente? Eu tive uma doença muito grave. Fiquei muito doente. Comecei a fazer o curso para a pastora Telema, lá com o pastor Ivan, fiquei doente. Isso em 2000, lá vai bolinha, tá, gente? Cheguei para o Senhor, falei, Senhor, ajoelhei, Senhor, eu quando era do mundo, que fumava, que bebia, aquela minha vida pregressa, né? Fumava, bebia, ficava na noite, de madrugada, nunca tive nada. Agora que eu me acerto, quero fazendo treinamento, abri meu coração para o Senhor, me entreguei de corpo e alma. Senhor, essa doença, Pai, em nome de Jesus, que eu aprenda rápido. O que o Senhor quer me ensinar? Essa foi a minha oração. O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com isso? Isso ajoelhada. Levantei. Quando eu levantei, eu falei, agora Satanás. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Você ajoelha para Deus, mas para ele tu fica em pé. Estufa o peito, dedo de profeta, pega toda a tua doença, toda a tua bactéria, todo o teu fungo e bate em retirada agora, em nome de Jesus, que os meus pulmões voltem aos princípios que foram criados. Me posicionei. Aprendi. O que Deus queria me ensinar, Então, Deus está te ensinando. E dizem que quando o professor está ministrando a prova, ele fica em silêncio, né? Deus está em silêncio com você? Então, preste atenção na prova. Então, Deus provou Abraão. E olha o que ele diz. Que provou Deus a Abraão. E ele disse, Abraão. E Abraão disse, eis-me aqui. Fala, Rimene Adonai. Rimene Adonai, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá,
e ofereça ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Isaque era o único filho de Abraão? Olha a pergunta da pastora, o pessoal que lê Bíblia. Isaque era o único filho de Abraão? Então Deus está mentindo? Fala assim, Isaque era o único filho de Abraão. Ismael era filho de Abrão. Faz o treinamento da pastora Cláudia que você vai aprender isso. Fala assim, Isaque é o único filho de Abraão. Por isso que ele muda o nome e depois ele dá um filho. Ismael é filho de Abrão. Bom, valeu o culto, né? A gente já pode cantar aqui, né? Despedir, valeu, né? Valeu o culto. Não é isso? Então, ele fala, interessante que ele fala, a quem amas? A quem amas? Deixa eu perguntar para você, como é que você sabe que Deus te ama? Olha aqui, Gênesis 22, um pai, olha só, um pai com o seu único filho, sacrifica seu filho no monte. Essa história te parece familiar? Sim? Eu quero 2 homens aqui. Vem cá, meu filho. Vem vocês 2 aqui. Vem cá, vocês 2 aqui. Vem cá, rápido. Não, o meu barbudo ali e o meu cabeludo aqui. Vem cá. Não, sobe aqui, sobe aqui. O negócio aqui é forte. Toma o teu filho, o teu único filho. Então, assim, até que eu entenda o quanto Deus me ama, eu preciso entender quanto Deus ama o filho dele. Isso aqui é Deus. Olha aqui, Deus. Isso aqui é Jesus. Olha, viu? Gente, não tem, como é que é o nome da série? Aqui, ó. Fica de frente aqui para o Pai. Deus Pai e Deus Filho. Há uma relação aqui de amor. Há uma relação de amor aqui imensurável. Há uma relação de amor aqui incomparável. Santo, és incomparável, és inigualável. Nós não conseguimos entender essa relação de amor. Os nossos olhos, a nossa mente, a nossa compreensão não consegue. Não consegue, porque isso aqui é sobrenatural, é divino. Então, Deus ama o seu filho. Deus ama muito esse filho. E Deus, e por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, eu fui enxertada nesse amor. Pelo sacrifício de Jesus, eu faço parte desse amor. Tudo que Jesus é para o Pai, eu passo a ser. Tudo que Jesus tem do Pai, eu tenho. Amém? Eu e você fomos inseridos neste amor. Deus, Ele não olha para mim, Ele olha para... E em Jesus Ele me vê. Ele me vê em Jesus. Amém, queridos? Ele me vê através do seu Filho. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada, Filho. Aleluia. Então, a questão é que Deus, eu só vou entender essa questão, pois quando eu começo a entender o amor de Deus por Jesus, que é um amor que a gente não consegue conceber. Então, Deus te ama. Amém? Deus te ama tanto. Quando Ele te coloca, quando Ele te insere
dentro do amor deles. Dentro desse amor. A aliança do Novo Testamento, a aliança do Novo Pacto, é o amor de Deus por seu Filho. E todos aqueles que estão em Cristo. Entre Deus e o seu Filho, eu e você, nós fomos enxertados em Cristo. No Filho. E quando eu e você somos enxertados no Filho, tudo que o Filho é, eu sou. Diga assim, tudo que o Filho é. Agora com vontade, tudo que o Filho é, eu sou. 1 João 4,17 diz o seguinte, 1 João 4,17 diz o seguinte, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Como Ele é. Não é como Ele foi. Como Ele é. Repita comigo. Como Ele é. Ele é filho? Eu sou? De novo. Ele é filho? Eu sou? Ele é amado? Eu sou? Ele é sacerdote? Eu sou sacerdotisa, você é sacerdote. Ele é rei? Por isso que em Apocalipse diz que Jesus é o rei dos reis. Ele é vencedor? Eu sou vencedora, mais que vencedora. Então, tudo que Ele é, repita, fecha os olhos e sinta o poder dessa palavra. Tudo que Jesus é, tudo que Ele é, eu sou. Eu sou. Tudo que Ele é. E até que eu entenda isso, até que eu compreenda isso, o que Deus ama o Filho, eu vou saber o quanto Deus me ama. Amém? Eu sou como filho de Deus. E eu sou como o filho de Deus é. Queria chamar o louvor aqui. Repita comigo. Eu sou como o filho de Deus é. Por isso que nós somos chamados de quê? De cristãos. O que significa cristãos? Pequenos. Agora, quando a pessoa olha para você, ela vê Cristo. Quando alguém te fecha no trânsito. Quando alguém te ofende. Quando alguém te magoa. Quando você se frustra, se decepciona. Você é como filho? Porque assim como o filho é, eu sou. Pai. Jesus indo para a crucificação. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe como é o maior problema na libertação, gente? Tem demônio que não sai. Porque a pessoa não quer perdoar. Assim como o Filho de Deus é, eu sou. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Amém? Eu quero que você fique de pé. E eu preciso que você reflita. Se as suas atitudes têm refletido Cristo. Se as suas atitudes... Gente, nós vamos ser provados nas pequenas atitudes. Lembra dos 300? De Gideão? Aquele que tomar a água... Aquele que tomar a água, atento, alerta... Esse está pronto para a batalha. Gente, o que beber água vai te reprovar?
O que reprovou aqueles homens foi beber água. Sabe o que significa isso? Deus vai te provar no cotidiano. Deus vai te provar nas coisas do dia a dia. Não vai ser em grandes eventos. É no beber água. Falar nisso, já bebeu água hoje? Porque se você é templo do Espírito Santo, você tem que beber menos refrigerante e beber mais água. Você está pecando contra o corpo. Fala a Deus ou ai de mim? Quero que você feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu preciso refletir o Cristo. Eu preciso refletir o Filho através das minhas atitudes. Porque assim como o Filho é, eu sou. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha um pastor Francisco Ivan, lá na Terra Encantada. E ele falava assim: não, Cláudia, isso é de Deus. Não, Cláudia, isso não é de Deus. E eu falei assim para ele: pastor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que eu faço? Se o que eu estou fazendo é de Deus ou não é de Deus? Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo vai agradar a Deus ou vai entristecer a Deus? Ele falou assim: quando você for fazer alguma coisa, você pergunta para você: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Será que Jesus, sendo o Rei dos Reis, deixa eu olhar aqui, gente, espera aí, usaria uma roupa toda rasgada? Será que, se Jesus, sendo quem ele é, eu ia tratar as pessoas a quem ele morreu, do jeito que eu trato? Aí eu falei assim: é assim? Então tá. Então tudo que eu for fazer, eu pergunto: se Jesus estivesse no meu lugar, pode abrir os olhos aqui para... Você vai ser provado nas pequenas coisas. Cheguei em casa, tinha uma toalha na cama. Não acontece isso na sua casa, só na minha. O marido tomou banho e deixou a toalha molhada em cima da cama. Eu peguei a toalha com uma raiva e joguei a toalha no cesto de lixo. Voltando, veio aquela pergunta do pastor. Você ouve a voz do pastor, você vai ouvir a minha voz. Se Jesus estivesse no meu lugar, gente, eu congelei no corredor. O que ele faria? Nesse momento você vai para a cruz. A carne não quer ir para a cruz, ela se debate. Mas eu já falei várias vezes que não é para colocar toalha, sabe? Você começa a argumentar com o Espírito. Se Jesus, você vai ouvir essa voz da pastora Cláudia. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Volta eu para a área de serviço. Pego a toalha que eu joguei na lixeira. Coloco dentro da máquina, porque estava na lixeira, né, gente? Para lavar. Pego uma toalha limpinha, cheirosinha e coloco no lugar. Assim como o Filho é, eu sou. Que depender de vós, tende paz com todos. Assim como o Filho é. E essa noite eu quero fazer algo bem interessante aqui. Eu quero que esteja um pastor um de frente para o outro, como a representação que nós fizemos. Um representando o Deus Pai e o outro representando o Deus Filho.
E você vai entrar nesse amor. Amém? Amém, pastor Carlos? Amém, pastor Vinícius? O pai e o filho aqui. Aí, ó. Aí. Pastor Vinícius é mais novo. Pode ficar aqui no meio, aqui. Isso. Você vai sair do seu lugar. E vai passar neste amor. Nessa dimensão você vai passar. Mas na dimensão espiritual, esse ato profético, você vai permanecer. Amém? Enquanto nós cantamos esse louvor, sai esse povo aqui. Faz uma fila aqui, ó. Se você quiser sair, já vem também, ó. Pode passar. Coloque as suas marcas em mim, Jesus. Entra nesse amor. Entra nesse amor. Oh! Coloque suas marcas em mim. Sim, Deus, eu quero parecer com o Filho. Assim como o Filho é, eu sou. Coloque as suas marcas, Jesus.